Gata, vamos dividir a conta. Eu pago o café e você paga o resto? Depois vamos pra tua casa. E aí, moça bonita, 40 mais, como é que você está? Tudo bem com você? Hoje eu quero te convidar para o primeiro encontro. Mais precisamente para falarmos sobre ele e não para ir para ele. Bom, eu não sei qual é a tua opinião, mas a triste conclusão que eu tiro ao ouvir a forma como tanta gente reclama nas redes sociais dos seus primeiros encontros, que é que a maioria das pessoas que dizem querer se relacionar estão extremamente mal preparadas e algumas até completamente alienadas da realidade, infelizmente. E isso nós conseguimos ver logo pelo que costuma acontecer nos primeiros encontros, onde o foco já não é tanto conhecer a outra pessoa e perceber se há uma conexão emocional ou mesmo química física, mas para avaliar desde aquele momento a utilidade daquela possível relação. Ou seja, pelo que contam, o que acontece nestes primeiros encontros é que enquanto as mulheres parecem passar 80% do tempo investigando ou usufruindo daquilo que os homens têm ou daquilo que os homens lhe podem dar, e eles, por sua vez, os homens, passam o mesmo tempo tentando fazer com que elas liberem a sua preciosa. E depois ainda temos que falar sobre a grande questão, que parece ser o búzios desse primeiro encontro, que é quem paga a conta. Eu já ouvi de tudo. Eu já vi de tudo, muita bobagem, por isso eu vou só simplesmente dar a minha opinião pessoal e que com certeza irá contra o ponto de vista de muita gente, principalmente das mulheres e de alguns homens que querem agradar as mulheres também. Mas olha só, na minha visão, o ideal é que os dois já cheguem ao primeiro encontro, ou melhor, já partam para o primeiro encontro com a ideia de dividir a conta. Seja de um pacote de pipocas com refrigerante, seja de um jantar num lugar chique regado a champanhe. Cada casal vai para onde ambos possam estar à vontade para conversarem, para se conhecerem, para criarem conexão e não preocupados que quem vai pagar o jantar e quem no final vai dar a sobremesa. Apesar do meu senso cavalheiresco, que é bem apurado, acreditem. Porquê é que eu discordo que tenha de ser obrigatoriamente o homem a pagar a conta? Porque nesse primeiro encontro, na grande maioria das vezes, eles são praticamente duas pessoas que mal se conhecem. Que estão ali tentando descobrir se existe uma conexão real entre os dois. Tentando conhecer um pouco mais um do outro, olhando olho no olho. Então, se o interesse de se conhecerem para descobrir se de facto existe, nem que seja uma hipótese viável desse primeiro encontro virar um namoro, se o interesse é dos dois, porquê é que a conta deverá cair só sobre um? Me fala. Se o homem quiser pagar, se fosse eu e eu pudesse pagar, eu fazia questão de pagar. Eu. Mas por minha escolha, não por obrigação. E nesse caso, quando o homem se oferecer para pagar, o que eu sugiro à mulher é que ela sorria, que agradeça e que dê a entender que ela não se sente em dívida por ele ter insistido em pagar. Porque, convenhamos, baseado nesse pensamento retrógrado de que o homem é obrigado a pagar a conta do primeiro encontro, para a mulher fica fácil demais. Ela nem precisa ter nenhum interesse no cara. Basta não ter nada de interessante para fazer nesse dia, dizer que sim e aparecer. Já para o homem, não. Muitas vezes ele tem que sacar a calculadora para ver quantos encontros ele consegue bancar no mês. E isso não faz sentido prático nenhum. No meu ponto de vista, não faz sentido prático nenhum. O primeiro encontro é sobre conhecer alguém, não sobre decidir quem paga o prato principal e quem dá a sobremesa. Então, dividir a conta é sinal de respeito, de maturidade e de equilíbrio de um para o outro. Se rolar química, ótimo. Se houver conexão, ótimo. Aí vocês pensam nos próximos passos, ou o que vai acontecer nos próximos encontros, ou quem vai pagar a conta, quem vai buscar quem, não importa. Mas no primeiro encontro, nada mais justo do que cada um assumir a sua cota parte da despesa. Dessa forma, os primeiros encontros ganharão outra dinâmica. Dinâmica é essa de maior maturidade e responsabilidade. Agora, se a intenção do homem é fazer com que nesse primeiro encontro ela libere a sua preciosa, então talvez fosse mais fácil
E às vezes até é mais barato pagar uma garota de programa. E se a intenção dela é comer e passear de graça, então melhor seria que ligasse para o seu papai e o convidasse para sair. Agora, se é para um primeiro encontro romântico, concentrem-se naquilo que realmente é importante. Conhecer o outro, independentemente de onde vocês estejam. Passeando na praia pela manhã, no calçadão pela tarde, ou no cinema, ou num jantar pela noite. Mas sem essa de quem paga a conta e de quem libera a fatura. Vamos ser adultos e responsáveis, por favor, desde o primeiro encontro, para que o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o milésimo seja digno de acontecer. Tá bom? Ok.